já está aqui com a gente em nossos estúdios o secretário especial de Cultura, Mário Frias. Bom dia, secretário. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter a oportunidade de conversar com o secretário sobre diversos assuntos, mas eu queria começar com uma polêmica bastante atual, que é a treta do secretário com Ivete Sangalo. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. O secretário me corrige se eu falhar em algum aspecto. Então, aparentemente, Ivete puxou um coro contra Bolsonaro. O secretário a criticou, falou que a artista usufrui, de certa forma, ali da Lei Rouanet, mamou nas tetas da Rouanet, aquela coisa. Aí, depois, fizeram lá um levantamento, disseram que não teria ali o nome de Ivete Sangalo em nenhum projeto da Rouanet, e segue aí viva essa treta. Mas a minha pergunta para o secretário, não sei se eu faltei aqui com alguma parte, ele também pode trazer, se ele achar interessante, é a seguinte: quem não apoia o governo não pode usufruir da Lei Rouanet? Pô, vou ter que corrigir. Tá valendo aí, que eu não tô me ouvindo aqui. Vou ter que corrigir você, a sua narrativa não tá correta. Vamos lá. Não. Primeiro que a lei, ela é muito clara, né? A Lei 8.313, o artigo 22 da lei diz que é vedada ao gestor análise subjetiva. Então não cabe a mim, nem a nenhum gestor dessa pasta, né? Eu estou secretário, não sou. Não cabe a mim fazer análise subjetiva do que é bom, o que eu gosto ou o que eu não gosto, de que é governo vigente ou não vigente, né? Isso você assistiu em outros governos, né? Porque aí eu falo como cidadão. Em relação à Ivete, realmente eu não ataquei a Ivete. Eu apenas desmenti uma corrente que dizia que ela não tinha obtido recurso. E ela obteve recurso, a gente tem provas, mas não sou eu que vou ficar aqui mostrando folha de papel. Quem quiser, pesquisa no site Versalic. Eu acho bacana, né, interessante você raciocinar, e foi até o que eu postei em relação a ela. Não tenho nada contra ela, pelo contrário, conheço ela pessoalmente, sou um fã dela, chamava ela de rainha, entre outras coisas, fui a vários shows dela. Mas é interessante perceber o silêncio dela e de outros grandes artistas, independente de terem usufruído ou não do recurso da lei, durante os governos das últimas décadas aí, pelo menos 3 décadas, né? Tapinhas nas costas, abraços, carinhos, depois fala muito de amor, porque o mundo precisa de amor. Mas aí vai num showzinho fechado, sabendo já das questões que existem. Óbvio que quem vai num show hoje e puxa um coro do nível que ela puxou, tá querendo atenção, né? Ou ela achou que ninguém ia filmar aquilo, né? Então, essa é a questão que me incomoda, né? Em relação aos fatos, sim, há captação de recursos, não é na empresa dela, nem no nome dela, a gente não está acusando, não estou acusando ninguém, mas há diversos projetos com os quais ela foi, no mínimo, beneficiada com o recurso. E o que me espanta é isso, o que me deixa triste é isso. Sou artista, vivo há 25 anos, né? Da minha profissão, o recurso pode ser utilizado. Eu não sou contra a lei Rouanet, né? Então, o que a gente está tentando, na verdade, é mexer no mecanismo para que ele seja mais democrático, que os números e os fatos mostram para a gente que nunca foram democráticos, foram absolutamente centralizados e serviram, de alguma maneira, aos amigos do rei, dos quais a senhora rainha faz parte. Secretário, o senhor disse, da sua resposta, Paulinha, que os critérios para avaliação de uma obra cultural, uma obra artística, ser viabilizada financeiramente pela Secretaria de Cultura, não podem ser subjetivos. Mas quais seriam os critérios? Não dá para estabelecer um critério técnico na avaliação de um projeto artístico. Eu concordo que um governo conservador, legitimamente eleito, não dá para viabilizar uma obra sobre o Marighella, um terrorista assassino, dando dezenas de milhões de reais para um filme que faz uma apologia a um princípio esquerdista de um homem que foi um crápula. Mas qual é o critério técnico para avaliação subjetiva? Porque passa pela Secretaria da Cultura uma avaliação daquilo que o povo aspira, do que o povo quer, da tradução do espírito de um povo através de um filme, de uma peça de teatro, de uma obra qualquer. Então,
qual que é a avaliação 10h36, Adriles, rapidinho. Você pode só repetir a pergunta? A gente está aqui entrevistando o secretário especial de Cultura, Mário Frias. Resumir. O secretário disse que não pode se fazer pela lei um critério de avaliação subjetiva de uma obra a ser financiada pela Secretaria de Cultura. Qual seria, então, o tipo de avaliação a ser colocada de uma obra que traduza o espírito de um povo dentro do critério da Secretaria de Cultura? Porque não dá para fazer, tecnicamente, uma avaliação do projeto artístico. Infelizmente, Adriles, a gente não tem esse poder, né? A análise nossa tem que ser absolutamente técnica. Se cabe, se o orçamento está correto. A análise subjetiva, ela é vedada na própria lei, né? Então, não é responsabilidade do gestor definir o colorido dessa política pública. O povo tem que criar, se inscrever, se manifestar, e a partir dessa manifestação popular é que a lei pode servir. Mas quem escolhe é a secretaria, secretário. Mas nessa área a gente tem o fomento direto. O fomento direto, que são os nossos editais, a gente pode definir linhas editoriais. Na Lei Rouanet, a gente não pode. O que a gente está fazendo em relação à Lei Rouanet é muito simples. Estão batendo muito nessa questão do teto, né, de 500 mil, que a gente vem planejando desde o ano passado. Não tem nada a ver com essa questão de IVET e outras questões. É um processo que vem sendo desenvolvido já desde o ano passado, uma nova instrução normativa, para que a gente consiga, de alguma maneira, Adriles, dentro da lei, balizar e criar mecanismos que possam fomentar realmente a população. Então, ontem nós colocamos o teto para profissionais de R$3 mil, né? Nós vamos agora, quem financiar, quem tiver esse recurso de renúncia fiscal no valor de R$1 milhão, vai ter que investir 10% num novo projeto. Perfeito. Então, isso a gente pode fazer, Adriles, porque está dentro da minha função. Então, eu posso, como secretário de Cultura, criar uma instituição normativa que crie, em algum momento, um direcionamento para os interesses da população. Não somos um governo ditador. Meu presidente fala muito isso, inclusive hoje é quem mais defende a liberdade de expressão, né? Eu vejo diariamente o avanço agressivo em cima das liberdades individuais da população. Não concordo, e eu não poderia fazer isso dentro da minha pasta. Quando você fala que a Secretaria de Cultura escolhe, no fomento indireto, não. É a lei que organiza. O que nós podemos... Mas é uma cúpula de pessoas que tem um critério subjetivo de avaliação. Mas, inclusive, a cúpula... aquela obra é exatamente... Sim, mas, inclusive, a cúpula, ela é estruturada para isso. Sim. Você tem um secretário, você tem a CNIC, você tem pessoas que vão opinar, mas que não podem decidir o que é bom ou o que é ruim, porque toda manifestação cultural é válida. Não importa se ela é de esquerda ou de direita. O que eu não concordo aí no caso do Marighella, sim, porque um bom filme é um bom filme. Eu não vi o filme, mas um bom filme é um bom filme, independente do que ele está falando. O que eu não concordo é como é feita a divulgação, a intenção de quem pegou esse dinheiro usar para palanque político. E isso é diferente, que é o que a Dona Ivete fez, que é o que o senhor Zé de Abreu faz, que é o que o senhor Wagner Moura faz. Porque aí você está pegando um recurso público para fazer palanque político ideológico. Isso foi feito durante décadas com a lei. Né? Porque é aquela velha história. A lei impede a análise subjetiva. Você está dizendo, então, que a análise subjetiva foi feita nos governos lulopetistas para fazer palanque político através das obras especificamente. E é assim, você pega o dinheiro, ótimo, eu te facilito, você é VIP, vem aqui porque você é VIP. E você faz propaganda. E o que mais incomoda na minha gestão é que na minha gestão não tem fila VIP, na minha gestão é fila para a população. Ninguém é VIP, nem direita, nem esquerda, nem gregos, nem troianos. Sim. Não tem essa de me ligar e falar, resolve meu projeto. Não existe isso. Entra na fila, faz o processo legal e o teu projeto vai ser aprovado. Agora, o que a gente via não era isso. Então, vamos lá. Nas gestões de outros ministros, né? Veio um ex-ministro aqui, falou um monte de bobagem com aquela cara de tábua, e aí fica todo mundo achando lindo o discursinho dele. Mas verdade seja dita, enquanto ele estava sentado lá, o passivo só aumentou. Então, hoje nós temos um passivo histórico de 13 bilhões de reais, que a gente não sabe nem se foi investido em cultura. Então, o que está errado, a meu ver, é você buscar o recurso público, não está errado, está certo. Agora, fazer
fazer política com recurso público está errado. Então faça política com seu dinheiro. Bote você, banque sua camisa, banque seu palanque, entre numa disputa por um cargo político, vai lá. Agora, ficar do alto dos seus milhõezinhos, né, dos quais parte disso, não estou dizendo que é tudo, nem estou dizendo que a pessoa se sustenta disso, mas que já usou o recurso e ficar usando o palanque para agredir o governo atual, então onde vocês estavam nos últimos 30 anos, né? Cadê? Por que vocês não falavam de corrupção, de prisão de ministro, de presidente preso? Então, nessa época, não tinha nada. Agora, um governo que fala de transparência, honestidade, combate à corrupção, aí tem que bater palminha para sua palhaçada no showzinho bancado com dinheiro, com recurso público? Agora, a pergunta de Zoe Martins. Secretário, agora há pouco o senhor falou sobre as liberdades individuais. Eu queria saber a sua opinião sobre o passaporte sanitário para eventos culturais. Zoe, muito se falou disso, né? A Secretaria de Cultura foi o primeiro órgão do governo federal a proibir a cobrança do passaporte vacinal em eventos patrocinados com recursos da Lei Rouanet. Então, isso já mostra qual é a minha postura como secretário de Cultura. Como cidadão, né, eu acho que é segregatório, não concordo, já fui vítima disso. Minha esposa e minha filha estavam no Rio de Janeiro visitando minha mãe e não puderam se registrar num hotel, que já estava pago, inclusive. E eu fico só observando, porque muito me espanta como a população ainda pode hoje, né, com o histórico de políticos que a gente tinha, aceitar esse tipo de coisa e bater palma para maluco, né? Desde quando o Estado... Até onde a gente vai permitir que o Estado entre na nossa vida? Vai definir o que eu como? Vai definir se eu posso ou não posso sair de casa, se eu trabalho ou se eu não trabalho? Vai decidir, então, agora, pelo bem geral da nação, que eu tenho que inocular uma substância no meu corpo? Então, essa é a minha opinião como cidadão. Não sou a favor, sou radicalmente contra. Que fique bem claro, não sou contra a vacina, não sou contra que a pessoa busque o médico para obter as informações, para ter um tratamento adequado para ela, porque somos todos indivíduos diferentes um do outro, temos necessidades e problemas diferentes um do outro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve confiar num médico, na sua família. Por último, no Estado, que ao longo desses anos, pelo menos, não estava preocupado com vocês. Ou estava todo mundo satisfeito com o SUS nos últimos 30 anos. Pergunta do Vinícius Moura aqui no nosso Morning Show. Secretário, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre essa tensa relação da pasta, isso já desde o início, né, do governo Bolsonaro, já com a Regina Duarte ali no cargo, com a classe artística, né, ou com parte desta classe artística que vira e mexe, critica a Secretaria de Cultura, fala que a Secretaria de Cultura fez aí um desinvestimento em muitos projetos culturais. O porquê dessa cisão entre o governo atual e a classe artística? Acho que é importante, porque você saiu da classe artística, você conhece muitos ali do meio. Eu queria saber até se houve da sua parte, no início, até uma conciliação, até uma aproximação para tentar um diálogo e para que não houvesse tantos embates assim em redes sociais e para que fosse mais valorizado os investimentos da pasta para essa classe artística. Se você for olhar a história, né, o antigo Ministério da Cultura, a atual Secretaria de Cultura, no fatiamento dos acordos políticos que não existem mais nesse governo, a cultura é historicamente ligada a partidos de esquerda. Então, esses fenômenos todos que eu já descrevi há pouco, né, do recurso ser muito direcionado aos amigos do rei, obviamente que uma gestão proba vai ser questionada. Eu não me lembro de ter dito não para nenhuma reunião, nem não receber ninguém. Até porque é um cargo público e eu tenho que receber as pessoas. Assim que eu entrei, eu tive uma reunião com o Gilberto Gil. É isso que eu ia te perguntar, houve essa procura? Não, eles procuraram a gente na época por uma questão do ECAD, que vai ser a próxima bomba aí, já pode anotar pro seu caderninho que a gente vai arrumar essa bagunça também. Então, nunca houve da minha parte nenhuma falta de interesse no diálogo, né? Sim. O que acontece é que, assim, as pessoas começaram ao longo dos anos a endeusar muito a profissão, né?
né? Hoje a gente tem diversos deuses, jornalistas deuses, atores deuses, cientistas deuses. A gente está vivendo um egocentrismo assim histórico, né? E o que acontece, a meu ver, é que realmente também não interessa a eles dialogar, não. O que eles querem é que eu saia de lá e que o presidente saia de lá para poder voltar à lista VIP. Só que aí eles esbarraram no povo, né? Porque o povo quer Jair Bolsonaro, o povo quer um país decente, um país digno. E o povo mostrou na eleição de 2018 sua força, elegendo um presidente. Mas, secretário, quando a gente fala em classe artística, é muito associada ao Projac, ao eixo Rio-São Paulo. E eu concordo que existe, entre aspas, uma classe artística muito mais ampla, que é muito menos difundida do que essa elite cultural que é vinculada à esquerda, como o senhor disse. Mas o que o Ministério, ou Secretaria, na verdade, de Cultura, está fazendo para lançar luzes realmente? Eu acho que a função da Secretaria é essa, lançar luzes sobre grandes artistas que não têm visibilidade. Porque vocês fazem muita propaganda da negativação, da redução de custos, da moralização. Mas quem são? Onde estão esses valores artísticos? Qual é a propaganda que vocês têm que fazer exatamente desses valores artísticos que estão escondidos nos rincões do país? O que vocês estão fazendo por esses valores que não estão exatamente vinculados ao eixo Rio-São Paulo, ao Projaquistão, a uma trupe da esquerda? Aonde estão? O que a Secretaria da Cultura está fazendo para fomentar e dar luzes e gerar viabilidade a essa grande classe artística do Brasil que não tem visibilidade hoje no país? Então, Adriles, a questão toda é que a gente está 1 ano e meio no campo de batalha, né? Há um ano e meio que a gente é pequenininho, é uma guerra assimétrica. A gente é um negocinho desse tamanho diante de uma máquina gigantesca, né? Para você ter uma noção, dentro da Secretaria de Cultura são mais de 4.000 pessoas, juntando as vinculadas, juntando as secretarias que nós temos abaixo. Então, quando você chega num campo de batalha, a primeira coisa que tem que saber é que armas você tem e o que você está combatendo. Para a gente virar esse jogo, Adriles, a gente precisa de pelo menos mais 10 anos. Isso não vai ser um jogo que a gente vai virar agora. Muito menos o presidente. É o que eu estou falando. A gente está brigando com uma situação de 3 décadas. Eu estou 1 ano e meio. Qual negócio você cria em 1 ano e meio? Nem uma barraquinha de cachorro-quente. Você precisa trabalhar aquela barraquinha, aquele cachorro-quente, para que ele dê resultados. O que a gente fez no ano passado, se não me engano, o investimento foi em torno de 1,9 bi, eu acho, que foi o que nós investimos no ano passado. O que nós priorizamos foram as festas tradicionais, os nossos mecanismos de patrimônio cultural, patrimônio museológico. E quando a gente conseguiu... Pequenos artistas, né? Então, os pequenos artistas que a gente quer fazer agora, a partir de agora, primeiro, tutoriais ensinando as pessoas a acessarem o mecanismo. Isso é importante, porque muita gente nem sabe como funciona. Tem gente que nem sabe que ele pode usar. Então, também faz parte da gente elucidar isso. A gente soltou agora, através da Ancine, uma linha muito importante de editais para descentralização de recursos, que são os investimentos em audiovisual regional. A gente soltou uma linha agora que, se não me engano, são 30 milhões para a comemoração de bicentenário, para o meu primeiro filme. Como eu te falei, fizemos agora, nessa nova instituição normativa que vai sair, além da redução do teto, a obrigatoriedade em projetos acima de R$1 milhão, investir em 10% num projeto novo. Então, dentro do que a gente pode fazer nessa estrutura, a gente está fazendo. É porque há uma ansiedade, uma expectativa muito grande de quem está de fora daquela velha política. Botei tanto nisso, fiz tanto aquilo, fiz aquilo. E o que a gente está fazendo é um jogo de xadrez. Se eu antecipo uma jogada, eu perco ela. Porque, como eu te falei, a guerra é assimétrica ainda. Não mudou, a regra não mudou do jogo. A gente é uma pecinha. Se você for parar para pensar, o presidente nomeou diversas pessoas com expectativas XY. Aí você tem um Moro, aí você tem um Mandetta. Então, ainda tem isso, além de você querer acertar e não ser na mosca, né? Você errar também, porque acontece, tem o fator tempo. A gente precisaria de pelo menos mais três mandatos de presidente para mudar a brincadeira. E, cara, vou ser muito sincero aqui. Não se iludam. A brincadeira está só começando.
É preciso muita força de vontade. O povo precisa entender que a participação dele é fundamental, que nenhum político vai fazer o seu papel. Eu sempre falo isso, aquele negócio do eu autorizo. Eu autorizo o quê, cara? Então, então só, Adriles, toma aqui, ó, minha casa, minhas contas, meus filhos, meus planos de saúde, eu autorizo. Cuida aí. Não vai funcionar. Ou a gente vai meter a cara no jogo e vai entender que, tudo bem, eu não gosto de política, eu não vou votar em ninguém, Bom, saiba que nesse momento você está lavando suas mãos para o futuro dos seus filhos. Porque se você já vota, provavelmente você já está voando na sua vida, já está pelo menos iniciando a sua vida. Então, não se omita. Essa questão... Eu sou muito atacado. O que você está fazendo? Pô, cara, eu trouxe uma lista aqui, mas eu não vou ficar lendo, não. Quem quiser, entra no site lá e vê o que a gente está fazendo. Agora, vou ser sincero. Cadê você que é o produtor? Cadê você que é conservador, que escreve um livro, que tem um filme, que tem um disco? Se vira... Vai lá, procura a secretaria, se inscreve. R$500 mil é difícil, né, deputado? Secretário, perdão. Porque quando você reduz a estimativa do custo, eu sei que tem uma tentativa de moralizar os custos, a distribuição de dinheiro. Não é essa do teto. Por exemplo, para cinema, grandes obras, museus, peças de teatro, como é que você vai viabilizar com um teto de R$500 mil? Eu não posso olhar... Como gestor público, eu tenho que olhar para o recurso. Sim. E eu tenho que dizer, cara, R$500 mil é muito dinheiro. Mas para um filme? É muito dinheiro. Para um filme, para um disco, para uma música, é muito dinheiro. É muito dinheiro para qualquer coisa. Se você fosse começar um negócio hoje, Adriles, com R$500 mil, era pouco? Para um filme de cinema é pouco, deputado secretário. Mas a questão é a seguinte, eu não tenho que bancar o seu negócio. Tá, então eu me viro sozinho. Não, eu tenho que fomentar um projeto. Tá bom. O que acontecia é que os recursos eram feitos para sustentar. Vamos pensar num número aqui, tá? São 30 anos de lei. São 48 bilhões de reais. Em 30 anos para mais ou menos 20 mil projetos. Se você tivesse investido todo esse dinheiro, todos esses anos, seu negócio já não tinha que estar dando certo? Você inicia o negócio. A lei ela é clara, é lei de fomento à cultura, não é assistencialismo. Não é lei de sustento. Não é para sustentar. Se 500 mil não dá para o seu filme com dinheiro público, não faça. Ou vá atrás do recurso, como qualquer outro negócio. Perfeito. Se eu vou abrir uma barraca, vou voltar na barraquinha de cachorro quente. Com 500 mil dá para fazer muita coisa. A gente estava conversando com o presidente um dia, e alguém falou assim, não, isso aqui vai custar só R$100 mil. O presidente parou a reunião. Ele falou assim, como assim só R$100 mil? Não, porque não sei o que. Eu falei, R$100 mil é muito dinheiro. E ele tem razão. Vamos parar de viajar, cara. Aonde que R$500 mil não é muito dinheiro, pelo amor de Deus? R$500 mil é muito dinheiro para mim. Talvez não seja pro Zé de Abreu, que estava fazendo piada com R$3 mil de cachê. Talvez ele não saiba que o povo brasileiro com R$3 mil sustenta uma família. Então é esse tipo de palhaço, esse tipo de panaca que eu tenho que aturar. O que é? R$3 mil? R$3 mil é muito dinheiro para você, parceiro? Para você é muito dinheiro? 3 conto não é muito dinheiro? Pelo amor de Deus, acorda. Que Brasil vocês estão vivendo? Acabou a palhaçada. Olha, eu queria agradecer a participação do secretário especial de Cultura aqui no nosso Morning Show. Obrigada, Mário Frias. Retorne para a gente conversar sobre cultura aqui no programa. Muito obrigada. Obrigado. Vou fazer uma, se você me permite aqui rapidinho. Ontem faleceu a filha de uma amiga minha, filha da Márcia Boscardin, a Valentina Boscardin. Márcia, meus sentimentos, que Deus te abençoe e que você encontre paz nesse momento difícil, tá? Quero mandar um abraço para a família do Jorge Isaac, é um grande profissional que trabalhou comigo na Rede TV durante muitos anos, também faleceu ontem. Então, meus sentimentos à família do Jorge. E outro dia, eu estava assistindo o programa de vocês que eu assisto sempre, e tinha um âncora, que eu não sei o nome dele, que ele disse que ele tinha vergonha de mim. Tom, não sei qual é o seu nome, mas eu tô, a hora que você quiser, pra gente conversar, que eu vou te explicar que vergonha você tem que ter de ladrão. Não é de mim, não.